O seno de x é quem? É o seno de zero mais a derivada primeira do seno do zero sobre quem? Sobre o fatorial, né? Tá? O fatorial vezes x mais o quê? A derivada segunda do seno do zero sobre 2 fatorial x2, estou fazendo no zero, tá? Em torno do zero. Quem é o A? O A é x e o B é o... Desculpe, o B é x e o A é o zero. Bom, mais até o quê? A derivada seno, derivada nésima do seno do zero sobre n fatorial x elevado a n, mais a derivada o quê? N mais 1 do seno em C sobre N mais 1 fatorial, vezes o quê? X elevado a N mais 1. Portanto, pessoal, com N igual a 2, com N igual a 2, assim, com N igual a 2, então, vou aplicar com N igual a 2, tá certo? Existe o quê? Existe C entre 0 e x, tá o quê? Aí como é que fica? Fica o seno de x é igual a quê? Ao seno de 0, quanto é o seno de 0? É 0. Mais a derivada do seno no 0, né? Vou botar para você. Seno de 0 mais o quê? Derivada do seno no 0 sobre 1 fatorial vezes x, mais o quê? A derivada segunda do seno no 0 sobre 2 fatorial vezes quem? x2, mais a derivada terceira do seno em C sobre 3 fatorial vezes o quê? x3. Ou seja, isso é igual a quê? Quanto é o seno de 0? 0. Quanto é a derivada do seno do 0? 1. Então, o fatorial x. Esse aqui fica o quê? Hã? Vai 0. Então, só sobra o quê? O seno, 3 linhas de C, sobre 3 fatorial, vezes o x3. Portanto, com seno de x aproximando por x, o erro cometido é em módulo, ele é em módulo igual a quê? A derivada terceira do seno em C sobre 3 fatorial vezes x3. Mas isso é menor do que ou igual a módulo de x3 sobre 3 fatorial. Porque o seno, a derivada do seno em C, ou é o cosseno em C, ou é mais o cosseno. Derivada terceira. Quem é a derivada terceira? É menos o cosseno, né? É menos o cosseno. Mas o cosseno em módulo menor do que ou igual a 1. Então, isso aqui é menor ou igual a x3 sobre 3. Significa que quando eu aproximo o seno de x por x, pelo teorema de Taylor, o erro cometido não supera o módulo de x3 sobre 3. Então, quando você aproxima o seno de 0,1 radianos, tá? Bom, por exemplo, quando é nesse sentido pequeno, o erro, se você aproxima seno de x, é relativo, tá? Seno de x por x, o erro é menor do que ou igual a x3 sobre 3. Então, quando você aproxima o seno de 0,1 por 0,1, o erro é inferior a quanto, hein? Só vamos ver. Se você faz a aproximação seno de 0,1
por 0,1, o erro cometido em módulo, ele é menor do que ou igual a quê? 0,1 a terceira sobre 3 fatorial. Mas quanto é que dá isso? Dá 1 milésimo, né? Sobre quanto? 3 fatorial que dá 6. Isso aqui dá 1 sobre 6. O erro não supera esse valor. Você tem um controle do erro, tá? Então, o problema do pêndulo, se o ângulo é muito pequeno, convém você resolver o problema aproximando lá na física, né? No livro do Resnick, é? Resnick? É o livro de física básico, qual é? Moisés? Não, qual é o livro de física básico hoje, curso de física? Hã? A Moisés, então mudou. Na minha época era o Resnick. Era Resnick. Hã? Na minha época era esse. Aí tem um problema lá que o monitor foi resolver, eu não conseguia resolver. Aí o monitor foi resolver, trocou seno de x por x. Aí eu, que porra é essa? Tá? E deu certo. Mas por quê? Porque ele estava usando isso aqui, tá? E para mim não tinha lógica, eu nunca tinha visto isso. Porque eu não sabia, certo? De Taylor. Ele sabia, mas ninguém na turma sabia, tá? Então é por isso, ó. E o ângulo eu acho que era menor do que esse, o problema, tá? E resolvia, claro, resolvia aproximadamente, não é o problema, tá? Substituir o seno de x por x, tá certo? Por causa disso aqui, por causa do teorema de Taylor, tá? Usando o fato, o seno é de classe C infinita, então satisfaz todas as condições do teorema de Taylor. Não é que eu pego o n, ela é de classe Cn no intervalo considerado e é n mais uma vez diferenciado, qualquer que seja o n. Então podemos aplicar. Então tá aí. Mas o fato é o seguinte, como séria é isso aqui. E o cosseno como séria é isso. Tá? E a exponencial como séria é a somatória de x elevado a n sobre n fatorial. Tá? Tá aí. Pronto. Por hoje tá bom até a aula de sexta, né? Vão